Bom dia, bem-vindos à lição número 5 de Deuteronômio, originalmente transmitida no dia 19 de abril do ano 2020. Hoje o tema é escolhido e a passagem bíblica que nos vai nortear, que será tomada como base, portanto, o livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1 até 20. Deuteronômio 30, 1 a 20. Só encontramos a vida verdadeira quando vivemos segundo os propósitos de Deus. Provavelmente, quando pensamos em vida boa, e vou deixar que durante alguns segundos possam livremente deixar fruir o vosso pensamento sobre aquilo que consideram ser uma vida boa. De uma coisa tenho a certeza, os primeiros pensamentos não serão necessariamente os últimos pensamentos, mas sejamos honestos e fiéis a nós próprios, eventualmente teremos, se calhar, começado mais ou menos por pensar algumas coisas que têm a ver, sobretudo, com a materialidade. Eventualmente, vida boa significará para muitos consideram ser uma vida parecido com de uma coisa saudável, uma alimentação equilibrada, saudável, a prática do desporto ou de uma atividade física regular, desde entendida como benéfica para a saúde, aquilo a que normalmente se chama uma vida saudável. E, portanto, uma vida saudável será necessariamente uma vida boa. Outros, eventualmente, pensarão que uma vida boa é, sobretudo, poder desfrutar daquilo que Deus nos oferece, seja através da fruição da paisagem, seja através da fruição da família, daquilo que a vida nos vai colocando à nossa disposição. Para outros seria o dolce fare niente. Eventualmente, vida boa será um estádio em que finalmente não tenho que me preocupar com o meu sustento, porque ele está assegurado, não tenho de me preocupar com a toma de medicamentos, eventualmente, com algo que me faça obrigar a sair da minha rede do descanso. E, portanto, vida boa será qualquer coisa parecida com não fazer rigorosamente nada. Sejamos honestos, todos nós certamente nos últimos segundos pensámos que uma vida boa é também ter um conjunto de bens materiais que nos permitam desfrutar de uma vida tranquila. Eventualmente pensámos numa casa, num carro, tudo aquilo que ao nível dos bens materiais nos puder proporcionar viver tranquilamente. Vida boa. Cada um determinará o grau de importância que dará a cada uma destas áreas, a todas elas, ou se calhar a nenhuma. Evidentemente, nós estamos numa escola bíblica dominical e, portanto, o nosso estudo tem uma dimensão espiritual. Vida boa num contexto espiritual deverá ser entendido enquanto fazendo parte de uma vida daqueles que a certa altura resolveram um dos problemas da sua existência. Nós que estamos aqui entendemos um dia e compreendemos a certa altura das nossas vidas que Deus era importante na resposta a algumas das perguntas que fazemos. De onde viemos? Por que estamos aqui? Como será o futuro? Estas questões são questões que para nós são equacionadas tendo Deus, fazendo Deus parte da solução. Significa isso que um dia nós decidimos que não conseguimos explicar a vida, não conseguimos explicar a nossa existência.
não conseguimos explicar a razão de ser da existência em si, a não ser através daquilo que podemos chamar um ser primeiro, aquilo que podemos chamar a espiritualidade, a imaterialidade consubstanciada num ser que está para além de nós, que tem uma essência diferente da nossa, que é exterior à nossa vida, à própria natureza, porque a nossa vida e a natureza são criação sua. E, portanto, com este entendimento de que há um ser que não tem princípio, que não tem fim, que é imaterial, que é omnipresente, que é omnisciente, que é omnipotente, entregando nas mãos de Deus a razão da resposta às nossas dúvidas, nós entendemos que a nossa vida só faz sentido, só tem um significado absoluto, tendo em conta que este ser nos amou primeiro. Ou seja, que este ser se encarregou de proporcionar, como vamos ver mais à frente, de proporcionar a possibilidade de nós termos uma relação com Ele, ao mesmo tempo que temos uma relação com aqueles que estão à nossa volta. Neste sentido, vida boa significará então a excelência, que não depende de nós, que não resulta do nosso esforço, mas a excelência para a nossa vida, para a nossa existência, também para aqueles que estão à nossa volta e para o próprio Deus, a excelência da manutenção de um relacionamento com Ele. Neste sentido, evidentemente, nada tendo contra uma alimentação saudável, uma vida saudável, a prática do exercício físico, desde que adaptado aos nossos corpos, nada tendo contra a fruição da natureza, daquilo que Deus põe à nossa frente. Quem não fica emocionado quando vê uma bela paisagem, seja praia, seja campo, seja montanha, seja neve, seja o que for, não é? Seja o deserto até. Quem não fica certamente deslumbrado com a magnificência da criação de Deus? O livro de Salmos está cheio de exemplos de como nós podemos louvar a Deus fruindo da magnificência da sua criação. Nada de mal com o de vez em quando não fazer nada, do descansar. Aliás, é um mandamento bíblico. Nada mal, nada contra, até com o facto de podermos eventualmente, ao longo da nossa vida, virmos a adquirir bens materiais. Nada contra nada destas coisas. O que estamos aqui a considerar e o que vamos considerar na lição de hoje é a fruição de um relacionamento com Deus, sendo que o foco desse relacionamento é o próprio Deus. E neste sentido, nada tendo contra cada uma das expressões de uma vida boa que podemos ter com as coisas que há pouco foram referenciadas, sobretudo pensarmos como é que uma vida boa e este relacionamento nosso com Deus pode ser entendido enquanto contentamento pelo facto de vivermos de acordo ou segundo os propósitos de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida, não só no sentido de nossa vida, da vida de cada um de nós, mas o sentido de que Deus tem propósitos para a vida de todos nós. E, portanto, neste sentido, nós vamos entender e vamos estudar as palavras que foram proferidas por Moisés e, sobretudo, vamos concentrar-nos nos capítulos 27, 28 e 30 de Deuteronômio. Mas, antes de chegarmos a esse ponto da nossa lição, e de forma muito assertiva, aqueles que têm estado connosco só online,
já perceberam que, enquanto estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Figueira da Foz, nós, desde há alguns meses, portanto, este é o segundo trimestre que estamos no Velho Testamento e no primeiro trimestre destes dois, nós estivemos a considerar o livro de Números. O livro de Números, e portanto de forma ainda que muito breve, valerá a pena fazer esta contextualização para depois percebermos em que contexto é que surgem as palavras inspiradas por Deus, mas por intermédio de Moisés, referidas então nos capítulos que hoje vamos considerar. O livro de Números, hoje originalmente considerado e denominado como o livro do deserto, mas depois da Septuaginta, como sabemos, entendido como o livro dos números, porque está balizado por duas contagens da população. Uma primeira contagem da população à saída do cativeiro no Egito e depois uma segunda contagem da população à entrada da Terra Prometida. E, portanto, o livro de Números tem estas duas balizas e por isso mesmo ficou entendido como o livro de Números. Mas, em relação ao contexto do livro de Números, um dos 5 escritos por Moisés, portanto o Pentateuco, que era a lei judaica, entendida como bloco, mas, portanto, sabemos que Moisés escreveu 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, inspirados por Deus, como toda a palavra de Deus, como toda a Bíblia, mas em termos de conteúdo, o conteúdo dos livros de Números está, numa primeira leitura, está balizado tendo em conta as duas gerações do Êxodo. E duas gerações, como sabemos, porquê? Porque a primeira geração é a geração que acompanha o livro de Números até ao capítulo 14. Aqui há um desafio, há uma proposta de Deus em Cades Barneia, foi o desafio da conquista da Terra Prometida. Como sabemos, esta primeira geração não a aceitou, defendendo que não era possível conquistar Jericó e, portanto, tomar posse da Terra Prometida, de Canaã, exatamente porque os seus habitantes eram fortes demais. E por isso mesmo, a partir do capítulo 14, o povo empreende uma peregrinação pelo deserto que dura cerca de 40 anos, exatamente o tempo necessário a que esta geração fosse substituída. E, portanto, entre o capítulo 15 e o capítulo 25 do livro de Números, nós temos a coexistência entre a primeira geração do Êxodo que ia desaparecendo, porque não tinha confiado em Deus e, portanto, não era digna de entrar na Terra Prometida, na terra que tinha sido, então, confiada por Deus para o seu povo, e a segunda geração, aquela geração que ia nascendo enquanto a outra ia desaparecendo. E, portanto, entre estas duas gerações há uma fase de coexistência, até que na parte final do livro de Números, entre os capítulos 26 e o capítulo 36, nós temos então a segunda geração a ser preparada para conquistar finalmente a cidade de Jericó e, portanto, ver abertas as portas da Terra Prometida. Mas sabemos também que há, para além desta descrição, desta narrativa da primeira e da segunda gerações do Êxodo, há claramente algo que aponta no sentido de que o líder Moisés, o líder da saída e da peregrinação do deserto, não da entrada final na Terra Prometida, como sabemos, que foi Josué, mas este líder é também descrito como o profeta que prefigura Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 15, que se refere, evidentemente, a acontecimentos que são descritos também em Números, diz: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. E, portanto, há aqui este carimbo. É muito importante esta questão do profeta. Como já vimos, mas vale a pena referir só de novo esta ideia para percebermos a lição de hoje. Deus diz através de Moisés que
manterá sempre o profeta com o povo. O povo iria viver situações muito dispares. O povo iria mudar de condição. Quando refiro mudar de condição, mudar de estado. Toda esta segunda geração do Êxodo não sabia o que era viver de acordo com a sua própria orientação. Reparem que esta segunda geração do Êxodo nasceu no deserto. Não tinha, a não ser por aquilo que era referido, não tinha o conhecimento de facto do trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Não tinha conhecimento do que era ser camponês. Não tinha conhecimento do que era ser agricultor, portanto, ou mesmo pastor. Não tinha qualquer conhecimento do que significava construir casas, ou caminhos, ou estradas. Em tudo eram providos graças à suficiência de Deus. O maná era fornecido dia a dia para que não o guardassem. O levantar acampamento ou o deixar estar era porque Deus assim o determinava. E, portanto, a esta segunda geração do Êxodo era necessário dar o conhecimento, deixem-me usar aqui a expressão know-how, era preciso deixar com o povo orientações muito claras em relação a tudo o que significava viver num outro estado, numa outra condição. Era necessário dar orientações acerca de leis sociais, o que hoje chamaríamos os diferentes poderes. Era necessário dar ao povo leis acerca de como viver uns com os outros, de como se relacionar com a posse da propriedade, como vamos ver, com as relações pessoais, e claro, também com as relações com Deus. E, portanto, esta garantia de que em tudo seria visível a permanência de Deus através do profeta é muito importante, porque significa que Deus nunca abandona o seu povo. Um parênteses, nós vivemos, e evidentemente esta transmissão poderá ser vista depois, mais tarde, mas o nosso contexto atual é um contexto de problema, de dor, de alguma preocupação, deixem-me usar a expressão até de eventual ansiedade em relação ao futuro. Penso que nenhum de nós, honestamente, pode dizer que sabe como é que vai ser viver no pós-Covid-19, no pós-coronavírus. Ninguém pode determinar qual é a quantidade ou a dimensão das mudanças que significará viver nos próximos meses. Claro que isso causa insegurança, claro que isso causa preocupação. Quem não estiver preocupado ou minimamente preocupado estará certamente a ser negligente em relação à possibilidade que tem de ser atuante no futuro. E, portanto, esta preocupação, esta ansiedade é característica da nossa vida. Ora, assim como Deus prometeu a Moisés que manteria presença no seu povo através do profeta, interessante que não diz dos meus profetas, no sentido em que um profeta de cada vez seria comissionado, seria instituído por Deus para falar ao povo em nome de Deus, para que o povo percebesse que através do profeta Deus constantemente cuida de nós. E, portanto, assim como Deus falou a Moisés, assim fala hoje. Claro que nós sabemos que em Hebreus capítulo 11, nós sabemos que Deus diz na sua palavra, havendo Deus falado muitas vezes no passado através dos profetas, agora fala por meio do Filho. Jesus Cristo completou a revelação de Deus. No Apocalipse, nós temos então o final da revelação de Deus. E, portanto, isso significa que, através da palavra
Nós temos agora a presença de Deus conosco. Pedro, em Atos capítulo 3, versículo 22, interpretou claramente esta ideia de Moisés, inspirada por Deus. O Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser, estava a referir-se a Jesus Cristo. E, portanto, voltando ao livro de Números, voltando a Deuteronômio, voltando ao Velho Testamento, esta segunda geração do Êxodo foi confrontada, foi de alguma maneira descansada por Deus, que não se cansou de referir que estaria sempre com o povo, através da presença do profeta. Ora, e agora estamos em Deuteronômio. Com esta nota introdutória, percebendo exatamente o contexto do livro de Números e a mensagem de Números e de Deuteronômio, nós estamos a aproximar para o fim. Esta é a quinta lição baseada em Deuteronômio. Na próxima semana, querendo Deus, teremos a sexta e última lição baseada neste livro. Depois iremos para o Novo Testamento, iremos estudar o livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, às igrejas que estavam em Roma, mas que obviamente é a palavra de Deus. Mas estava eu a dizer que este é é a quinta lição, o quinto estudo baseado no livro de Deuteronômio. E sabemos já que nós temos ao longo do livro de Deuteronômio três grandes discursos, chamemos-lhe os discursos de despedida de Moisés. Por fidelidade e por honestidade intelectual que deve sempre caracterizar-nos, é verdade que muitos teólogos, muitos pensadores, muitos estudiosos referem que o livro de Deuteronômio não diz respeito a 3, mas a 4 discursos de Moisés, dividindo assim, se quisermos, o último discurso em 2. E, portanto, dando-lhe ao último a qualidade de discurso em si. Por uma razão apenas de escolha metodológica, decidimos concentrar esses 2 discursos de Moisés num só. E, portanto, preferimos, neste caso, a divisão em 3 discursos de despedida de Moisés. É apenas uma nota, mas penso que valerá a pena dá-la com todo o rigor, com toda a transparência, e sem que necessariamente, se dividirmos em 4, ficaríamos com um estudo menos eficaz. Nada disso. É apenas uma opção que tomamos e portanto, temos estudado o livro de Deuteronômio obedecendo a esta lógica dos 3 discursos de despedida de Moisés e não 4. Mas então, dizia eu que e estamos apenas a retomar algumas das ideias que já foram avançadas em semanas anteriores. Estes discursos de despedida de Moisés podem então ser referidos da seguinte forma. O primeiro se quisermos, é a tradição. É aquilo que normalmente se poderá chamar o fundamento, no sentido em que é aquilo que dá a base para a nossa existência. Não quero usar a palavra história no sentido de disciplina, de estudo, de ciência, mas aquilo que é o histórico. E, portanto, o primeiro discurso de despedida de Moisés, reparem que estes discursos são proferidos de uma primeira vez, de facto, a um povo que se prepara para continuar aquilo que Moisés não pode depois presenciar. Portanto, como veem na apresentação ao lado, estes discursos de despedida de Moisés foram proferidos na planície de Moabe, numa circunstância em que o povo ainda não entrou, ainda não conquistou a cidade de Jericó e, portanto, não entrou ainda na terra prometida, na planície, em toda a zona de Canaã. E, portanto, em Moabe, Moisés prepara o povo para um futuro
que não poderá viver, mas um futuro que este povo que estava a ouvir este discurso também não vai poder viver todo. Ou seja, Moisés, como vamos ver, nestes discursos de despedida, prepara todo o futuro do povo de Deus, ultrapassando, depois numa camada mais exigente de interpretação, ultrapassando até mesmo a fronteira do Velho para o Novo Testamento, a nossa própria condição, e muitas vezes projetando até a vida futura no céu com Deus. Mas não é esse agora o objetivo. Estamos a referir aquilo que Moisés disse ao povo na planície de Moabe. E começou exatamente pelo histórico. Começou pelo princípio. Ou seja, nunca se esqueçam daquilo que Deus é, nunca se esqueçam daquilo que Deus fez por vós. Vós no sentido de povo. O Deus de que eu estou a falar é o Deus Criador, mas é também o Deus do povo. E, portanto, nos capítulos 1 a 4 de Israel, nos capítulos 1 a 4 de Deuteronômio, peço perdão, a história de Israel é claramente a base. Para quê? Para o segundo discurso, o segundo, que é bastante mais longo, ocupa os capítulos 5 a 26 de Deuteronômio e é como que o edifício. E o que é o edifício? Portanto, a base é a história, o edifício é a aliança. Como disse há pouco, este tal relacionamento, a aliança de Deus, o Deus que é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, que nós humanos não podemos descrever totalmente. Usamos palavras, usamos conceitos que são palavras e conceitos humanos para descrever a divindade. E este Deus, que é acima de tudo o que nós podemos imaginar, é um Deus que se quer relacionar connosco, apesar da nossa transgressão, apesar do nosso pecado, apesar do nosso afastamento, apesar da nossa desobediência, como vamos ver daqui a pouco. Então, este é o edifício, é isto que Deus quer, e portanto Deus fez uma aliança com o seu povo, e isso está descrito nos capítulos 5, 26. Finalmente, e para terminar, temos o telhado, se quisermos. Portanto, a base é a história, o edifício é a aliança e o telhado. E nós hoje vamos então ver o telhado. Ou vamos começar, na próxima semana terminaremos. E o que é o telhado? É exatamente o resultado. Um telhado que pode ser bonito, como vamos ver, se for baseado na obediência, mas também pode ser esburacado se for baseado na desobediência. E, portanto, este terceiro discurso de Moisés na planície de Moabe é, sobretudo, um discurso tendo em conta um futuro que ele não vai observar. Muitas vezes, e alguns entretêm-se a referir que a palavra de Deus é desconexa, que não faz sentido, que não é racional, que às vezes até nem é ordenada, que muitas vezes é repetida e às vezes nas repetições até se contradiz, e ouvimos certamente muitas coisas em relação à palavra de Deus. Mais uma vez hoje vamos demonstrar que há razoabilidade, há ordem, mas há lógica na palavra de Deus. E quando olhamos para o livro de Deuteronômio, há quem diga, mas para que o livro de Deuteronômio se é uma repetição de Êxodo e de Levítico? Claro que não. Porquê? Porque na planície de Moabe, e por isso está assinalado na apresentação ao lado, na planície de Moabe, este discurso de Moisés é dado a uma geração que não tinha ouvido aquilo que Moisés tinha dito no Monte Sinai. E, portanto, Moabe baseia-se no Monte Sinai, mas aponta para o futuro. E é essa a beleza, mas também com lógica, e é por isso que o livro de Deuteronômio não é uma repetição, é uma recapitulação de tudo aquilo que Deus é, daquilo que Deus dá e daquilo que Deus quer do povo, tendo em conta uma nova realidade, que era então a planície de Moabe, às portas da cidade de Jericó, tendo em conta a zona de Canaã que ia ser conquistada. E, portanto, este terceiro discurso de Moisés, e agora vamos então analisar o terceiro discurso de Moisés, e gostava que nós pudéssemos começar em Deuteronômio capítulo 27.
Está bem? Então, estamos numa escola bíblica dominical. Enquanto escola bíblica dominical, obviamente, o livro que nós temos para estudar é a Bíblia. E, portanto, eu gostava que nós começássemos por considerar algumas das ideias muito interessantes que nos ajudam a perceber não só o que foi o discurso de Moisés, o que significa este terceiro discurso de Moisés, mas que significado é que nós podemos tirar para a nossa vida hoje das palavras de Moisés. E gostava então, eu sei que provavelmente alguns dos que me estão a ouvir não têm o texto bíblico à frente. Quem tiver pode seguir a minha leitura, mas como alguns de vós estarão a andar, a correr ou a fazer a lida da casa, então permitam-me que eu leia Deuteronômio capítulo 27, versículos 1 até 8. Diz assim o texto bíblico: Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão à terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Depois diz assim o versículo 3: havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Vamos considerar, em primeiro lugar, algumas questões que são importantes para nós percebermos porque é que, para entendermos o capítulo 30 de Deuteronômio, nós vamos começar com o princípio do terceiro discurso de Moisés, que está então no capítulo 27. Em primeiro lugar, uma nota apenas de contexto. Curiosamente, a linguagem muda novamente no início deste capítulo 27. Sabemos, claro, já agora, que originalmente os livros da Bíblia não foram escritos tendo em conta capítulos e versículos. A divisão em capítulos e versículos é feita muito mais tarde, sobretudo para nos ajudar a entender melhor o texto bíblico. Mas usamos, então, a divisão em capítulos e versículos para nos ajudar. E no início do capítulo 27, reparem que o texto volta à configuração, à forma de narrativa, e Moisés, o autor, volta a aparecer na terceira pessoa. Ora, isto é interessante porquê? Porque neste terceiro discurso de Moisés, ou antes de nós percebermos o início deste terceiro discurso de Moisés, é interessante que o autor, neste caso o próprio Moisés, dá aqui uma pincelada de escritor. Como quem diz, preparem-se porque agora, neste contexto, eu voltei a falar. E então inicia o seu discurso. E inicia o seu discurso dando orientação para um tempo posterior. Ou seja, quando diz o versículo 27, versículo 2, no dia em que passares o Jordão, significa isto, portanto, quando vocês mudarem de condição, quando vocês conseguirem conquistar então a cidade de Jericó e o Rio Jordão, a passagem do Rio Jordão vos der a possibilidade de terem como posse a terra que eu vos dou, a terra que mana leite e mel, disse Deus, então farás o seguinte. E, portanto, esta mudança de narrativa, Moisés na terceira pessoa, dá conta de que Moisés disse isto ao povo, tendo em atenção uma situação que seria posterior.
E o que é que era importante, e vamos aqui demorar só alguns segundos, o que é que era importante então que o povo não deixasse de fazer? Primeiro, não deixasse de erigir algo, versículo 5, edificar um altar ao Senhor. Nós sabemos que esta questão do erigir altares ao Senhor é muito visível no Velho Testamento. Todas as alianças de Deus com os seus filhos foram marcadas pela edificação de altares. De tal maneira que no Novo Testamento, naquele curiosíssimo diálogo que já fizemos referência há algumas semanas atrás, do Senhor Jesus com a mulher samaritana, ela a certa altura pergunta a Jesus quase em tom provocatório, então, mas onde é que qual é que é o monte em que devemos adorar? Aqui uma clara intenção, não só de saber, mas sobretudo de provocar, porque ela estava imbuída deste espírito, desta lógica de que para cultuar é necessário um altar. E de facto era a orientação de Deus. Isto era importante. E esta é a primeira questão. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus respondeu à mulher samaritana, mas dando indicações a nós, dando-nos indicações. E o que é que o Senhor Jesus respondeu? De facto, no Velho Testamento era importante, mas agora eu quero que os meus adoradores me adorem, e depois o que diz a seguir? Em espírito e em verdade. Então, não sendo, evidentemente, contra a construção de edifícios que simbolizem a presença de Deus, não sendo contra sequer qualquer tipo de orientação de uma comunidade que acha importante que o edifício que constroem seja uma marca da presença de Deus naquela localidade ou naquela região, mas o que é importante, tendo em conta este tal relacionamento da vida boa, vamos sempre marcar esta ideia na nossa mente, esta vida boa. Então, o que é importante perceber nesta vida boa é que a vida com Deus é uma vida em que o nosso relacionamento é intermediado não por qualquer obra física, que é necessariamente limitada no tempo, no espaço, que se degrada, mas é em espírito e em verdade. E, portanto, esta primeira nota é importante. Era neste contexto importante que o povo erigisse algo que manifestasse que Deus estava presente. E por isso era preciso que a lei estivesse escrita nesse altar. Era, portanto, a materialização física da presença de Deus através da sua lei escrita em pedras. Versículos 1 até 8, como acabámos de ler. Uma segunda nota muito importante. O facto de ser tosco não significa que o que nós fazemos para Deus não deve ser o melhor possível. Uma interpretação mais leviana, se quisermos até mais torpe, desta passagem, dá quase que justificação para que aquilo que se faz, olha, fez-se, foi aquilo que eu fiz e pronto, está feito. Quase para quem é, basta. Ora, não, nada disso. Esta questão do tosco, já vamos ver porquê. Tosco porque não era importante que fosse valorizado o edifício, ou o altar, ou a construção. Perdão. Era sobretudo importante que fosse realçado o que ele significava. O simbolismo. E, portanto, a primeira orientação é no sentido em que mal o povo passe o Rio Jordão, mal tome posse desta terra, então não se esqueça de fisicamente mostrar que algo é representativo de Deus através da sua lei, perdão, escrita em pedras. E esta é a primeira ideia do discurso, do terceiro discurso. Depois, a segunda referência
nos versículos 9 e 10, é uma referência à obediência. Vamos ler os versículos 9 e 10 do capítulo 27. Estamos em Deuteronômio. Diz assim: Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo o Israel, dizendo: Guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser o povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Ou seja, era importante a construção, era importante a edificação de algo que mostrasse a presença de Deus de uma forma lógica. A lei em pedras não é qualquer capricho de qualquer profeta que numa determinada circunstância manda agir de certa forma. Nada disso. É a lei em pedras. E, portanto, isto era importante. Mas também era importante que, de facto, as pessoas mostrassem que eram obedientes a essa lei. Já vamos ver à frente o que é que isto significa. Mas fiquemos por aqui. Presença de Deus através de um edifício, de um altar, a lei lá escrita, mas esta injunção à obediência. E porque a edificação deste altar seria, como vamos ver daqui a pouco, seria seguida por uma cerimónia de ação de graças e de lembrança do compromisso com o Senhor. E, portanto, não era apenas a edificação de uma construção, era que essa construção mostrasse, e vejam, a montante quem Deus é, mas a jusante o que é que Ele pede. E o que Deus pede é obediência, como vamos ver daqui a pouco. A terceira parte deste discurso de Moisés nesta fase inicial, estamos ainda no capítulo 27, e portanto, embora a base daquilo que vamos considerar hoje seja o capítulo 30, vale a pena perceber que não podemos entender o capítulo 30 sem nos banharmos dos ensinamentos e da preparação que nos fornece o capítulo 27. A partir do versículo 11, nós temos aquilo que poderá ser denominado como as maldições. Esta palavra maldição normalmente é entendida como, e para muitos é, a negação do próprio Deus de amor. Ou seja, se Deus é um Deus de amor, como Ele diz que é, então como é que fala em maldição? Estes dois estados, se quisermos, o estado da bênção e o estado da maldição, não são mais do que consequências de opções que se tomam. Para nós percebermos bem do que estamos a falar e de como a Bíblia de facto tem uma lógica intrínseca, tem uma lógica interna, uma das regras da interpretação bíblica é que nós só podemos considerar e interpretar a Bíblia com a própria Bíblia e, portanto, nenhum versículo é de particular interpretação e, portanto, neste sentido de que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia e no que diz respeito a este tema, eu vou ler os versículos 11, 12 e 13 para percebermos esta questão. Vou ler os versículos 11, 12 e 13 de Deuteronômio, capítulo 27. Diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, vamos fixar, monte Gerizim, para abençoarem o povo. Estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E depois diz o versículo 13: E para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal, fixemos, monte Ebal, Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Uma nota, em primeiro lugar. Não há dúvida que Moisés deixou claro que, e vamos ver isso ao longo do estudo da lição de hoje, deixou claro que
quando nós obedecemos a Deus, isso tem uma consequência. Vamos lhe chamar bênção. Quando nós não obedecemos a Deus, nós também temos consequência. E isso chama-se maldição. Vamos aprofundar esta questão um pouco mais à frente. Vamos a uma segunda nota de contexto. Se repararem, pedi que fixássemos 2 montes. O monte Gerizim e o monte Ebal. Na realidade, o monte Gerizim e o monte Ebal são 2 montes que estão lado a lado. No meio, e sabemos isso, no meio de 2 montes há um vale. Ora, Moisés está a apontar para que, claro que ele estava a falar para um povo que não conhecia ainda este local, mas quando chegarem lá, quando houveres passado o Jordão, diz o versículo 12, e chegares a um sítio em que vires 2 montes, esses 2 montes são o monte de Gerizim e o monte de Ebal. Então, metade das tribos vão para o monte de Gerizim. A outra metade das tribos vão para o monte, ou virem-se para o monte Ebal. Perdão. E de lá, vocês ouçam. Perdão. Muitas vezes uma incorreta interpretação parecerá que as tribos referidas no versículo 13 vão amaldiçoar. Não é vão amaldiçoar, vão dizer quais serão as maldições. Assim é que é. E as tribos que estiverem no monte Gerizim, versículo 12, vão referir as bênçãos. Para quê? Para que o povo perceba claramente quais é que são as bênçãos que advirão de viver com Deus e quais serão as maldições que também advirão por viver sem Deus. E, portanto, para nós percebermos exatamente que Moisés está a orientar em relação a um tempo futuro, Moisés está a proferir um discurso no sentido em que apela a que quando o povo chegar à terra não se esqueça destas palavras. Não consigo deixar de vos propor um exercício. Vamos ler Deuteronômio capítulo 11 e versículo 29. Vamos voltar ao capítulo 11 de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 11 e versículo 29. Diz assim: Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Ora, Moisés não está a fazer mais nada senão relembrar. Não se esqueçam, meninos, não se esqueçam que quando passarem o Jordão, no monte Gerizim e no monte Ebal, vocês pronunciem. Os que já foram a esta zona sabem que ainda hoje há o monte Gerizim e o monte Ebal. E sabem que há um vale no meio. E sabem que nesse vale é perfeitamente audível o que se profere num monte e no outro. Ou seja, cientificamente, tecnicamente, hoje isto está tudo comprovado. E foi exatamente essa a ordem que Moisés tinha referido em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29, e que retoma em Deuteronômio capítulo 27, versículos 11, 12 e 13. Mas mais bonito ainda, vamos para Josué capítulo 8. Um pouco mais à frente, nós sabemos que o velho líder Moisés estava a proferir as suas últimas palavras. Sabemos que ele sabia que o fim da sua vida marcaria o início de uma nova vida do povo. Sabia que Deus tinha determinado que Moisés não poderia entrar na terra prometida. E, portanto, Moisés sabia que estava na hora da sua morte significar o início de uma nova vida para o seu povo. Portanto, era importante despedir-se, digamos, em paz, mas tendo a convicção e tendo a certeza que deixava orientações claras em relação ao futuro. E sabia
claro, e comissionou Josué para que fosse o continuador da sua missão. Vamos ler os versículos 30 a 35 porque é delicioso, é muito bonito nós podermos ver o que é que depois aconteceu. Diz assim, estamos agora no futuro, está bem? Vamos avançar algum tempo. Diz assim Josué capítulo 8, versículos 30 a 35. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. 31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Perdão. Versículo 33. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes, que levaram a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Vejam o versículo 35. Depois leu o versículo 34 e depois o 35. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que José não lesse para toda a congregação de Israel. E agora vejam o final. E para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. 2 ou 3 notas para terminar esta parte. Primeiro, tudo foi feito de acordo com aquilo que Moisés tinha orientado. Que bom que o velho líder saiba que deixou orientações que foram seguidas. Não porque fossem as suas orientações, não porque fosse a sua vontade ou até mesmo um capricho, não porque isso significasse de alguma maneira a sua própria glória ou honra ou louvor pessoal, nada disso. Vejam como bonito terá sido que o povo tivesse cumprido aquilo que Moisés ordenara da parte de Deus, o profeta de Deus. Tudo foi cumprido da forma como Moisés tinha determinado. Algum tempo antes, agora, algum tempo depois, aquilo que Moisés orientara foi cumprido. Perdão. Segundo, tudo. É muito interessante que tudo foi feito. Foi construído um altar de acordo com aquilo que Moisés tinha determinado, tosco, sem objetos de ferro a trabalhar. Foi escrito toda a lei, ou seja, tudo foi observado de forma milimétrica. E finalmente, hoje isto seria normal e seria até exigível. As mulheres, as crianças, os estrangeiros, no sentido em que uma mensagem global. Nesta altura era perfeitamente moderno. Deixem-me usar a expressão, era revolucionário. Esta ideia de que a palavra de Deus, a presença de Deus, não tem a ver com sexo, não tem a ver com idade, não tem a ver com povo. Não, Deus é universal. E Deus está a estender a sua mão a todos aqueles que o quiserem aceitar. E, portanto, com certeza que Moisés morreu tranquilo, porque certamente da parte de Deus foi dito que tudo aquilo que ele tinha orientado foi cumprido pelo seu povo através de Josué alguns anos mais tarde. Com esta introdução que já é lição, vamos agora só, já foi feita a contextualização, já foi feita a explicação, já foi feita a consideração de muitos dos aspectos que estão relacionados com esta passagem. Falta só um. Quando se fala das maldições, e ainda estamos então em Deuteronômio capítulo 27,
Se repararem, e quem tem a Bíblia aberta, entre os versículos 15 e o versículo 26, nós temos sempre a mesma construção frásica. Todos os versículos começam da mesma maneira. E a palavra que está ao princípio é maldito. Também, da mesma forma, todos os versículos terminam com a mesma palavra. E a palavra que está no final é amém. Ou seja, a ideia de que uma vida sem Deus é claramente consequente. Ou seja, não ter Deus como referência tem uma consequência. Uma consequência que não é boa. Vamos dizer, uma consequência que é má. Todo o povo disse amém. Ou seja, foram apresentadas as bênçãos, e as bênçãos estão no capítulo 28, mas também foram apresentadas as maldições. Ou seja, é claro, ou era claro para o povo, o que significava viver com Deus e que consequências é que daí adivinham e quais eram as consequências de viver sem Deus. E, neste sentido, os versículos 15 a 26 não são uma maldição de Deus sem critério, são antes a consequência de opções que se fazem que não consideram Deus. Neste sentido, então, podemos avançar para o capítulo 30. E, nos versículos 1 a 4, nós temos uma clara apresentação do que significa a obediência e a desobediência. Vamos ler os versículos 1 a 4 do capítulo 30 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1 até 4. Eu vou ler. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tomares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, versículo 3. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Versículo 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de ti. Vamos começar pelo versículo 1. Bênção e maldição. Muitas vezes, então, nós entendemos estas palavras no sentido em que são unicamente fruto, deixem-me usar de novo esta expressão, de um capricho, de um Deus que ora atua de uma forma, ora atua de outra, dependendo de estados de espírito que são insondáveis. Ora, este é um raciocínio perverso, errado e que pode conduzir a bastante infelicidade. De facto, nós temos claramente nesta passagem a ideia de que há um caminho que é um caminho de obediência, mas também há um caminho de desobediência, se quisermos, de infidelidade. Esta clarificação está baseada em duas ideias fundamentais. Primeiro, está baseado, e embora não sendo uma expressão bíblica, formulada exatamente desta forma, com estas palavras, nós entendemos hoje o que significa livre-arbítrio. E o que é que significa livre-arbítrio?
significa a possibilidade de escolher. E esta é a primeira nota. Deus criou o homem com a possibilidade da escolha. Quando nós retornamos a Gênesis, ao Jardim do Éden, é claro esta ideia de que Deus criou um ser a quem deu responsabilidades. A responsabilidade de cuidar, a responsabilidade de trabalhar, a responsabilidade de dar nomes, a responsabilidade de, portanto, no fundo, jardinar a criação de Deus. Mas deu também um limite. E o limite era daquela árvore não comerás. No sentido em que ficava claro o que resultaria da bênção de viver com Deus, de um relacionamento com Deus, mas ficava claro também que o Senhor Deus estabeleceu limites à criação. Hoje fala-se muito na possibilidade de o que estamos a viver poder ser eventualmente a criação a mostrar que se foi além dos limites. Não vou entrar nesse para já, não é esse o assunto da Escola Bíblica Dominical, mas quando nós olhamos para o livro de Gênesis, é claro que Deus deu um limite, não. Disse sim e disse não. E, portanto, isso faz com que, ao nível da filosofia, se aceite esta ideia do livre-arbítrio. Somos livres, claro, com alguns condicionalismos. Mas esta ideia do livre-arbítrio, e esta é a primeira ideia. A segunda ideia que está aqui clara é que esta escolha traz consequências. Ou seja, se é verdade que nós somos livres para escolher, também é verdade que o resultado dessa escolha é evidente. E o resultado dessa escolha, vamos voltar a Deuteronômio capítulo 30, versículo 1, diz: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição. Ou seja, Moisés, muitas vezes, muitos líderes ou até muitos cristãos resistem a apresentar a possibilidade das coisas não correrem bem. Deixem-me usar esta expressão. Preferem falar do que resulta de uma vida com Deus. É claramente verdade. É evidente que temos tudo a ganhar em falar daquilo que resulta de viver com Deus. Mas também é evidente que não podemos dizer o que é bom com Deus sem referir o que é mau sem Deus. E, portanto, a segunda nota é esta. Se é verdade que temos livre-arbítrio, também é verdade que Moisés podia perfeitamente, numa perspectiva mais, se quisermos, mais motivacional, mais positiva, podia, reparem, a condição é esta. Ele está a falar a um povo que tem, primeiro, uma tarefa a desempenhar. E a tarefa a desempenhar é fácil de descrever. O povo tem de conquistar a cidade de Jericó, que era aterradora. Nós percebemos que a primeira geração falhou porque realmente as evidências eram contra a possibilidade da conquista da cidade de Jericó. Era uma cidade inexpugnável aos olhos humanos. E, portanto, era preciso, antes de mais, cumprir essa tarefa. Ora, poderíamos pensar assim, então, mas Moisés, para incentivar, até porque ele não estaria presente, não, o povo entraria na cidade de Jericó com um novo líder, e, portanto, isso poderia eventualmente ser sinal de alguma fraqueza. Quando há mudança de liderança, muitas vezes, muita gente fica a pensar que está órfão de líder, não é? E, portanto, Moisés poderia dizer, bem, vou só falar nas coisas boas, vou só falar naquilo que resulta de uma convivência com Deus, para que o povo não fique com medo ou até não fique hesitante. Ora, a segunda nota é esta. Se é verdade que nós temos livre-arbítrio, também é verdade que há uma clara consequência. Se é verdade que há consequências para a obediência, também é verdade que há
consequências para a desobediência. E, portanto, Moisés está a falar de um futuro em que ele próprio já diz ao povo que esse futuro será um futuro que vai proporcionar complicação. Quando nós olhamos para o resultado da obediência, que é a prosperidade, a multiplicação, ou seja, a bênção, também sabemos qual é o resultado da maldição, que é a disciplina divina. Eu não sei, é pura especulação. Provavelmente Moisés não saberia, mesmo como profeta de Deus, quem seria Nabucodonosor. Não saberia quem seriam os assírios, ou depois os persas. Quem seria Ciro? Quem seria Esdras? Qual seria o conhecimento de Moisés em relação ao futuro? Agora, é claro que no versículo 3, Moisés fala não da conquista só da terra prometida, mas no regresso à terra prometida. Ou seja, deixem-me usar esta expressão, Moisés dá de barato que o povo, a certa altura, seria indisciplinado. Mas dá de barato e toma como certo e anuncia que essa desobediência iria significar a perda da sua própria terra. Reparem, se no versículo 3 Moisés diz que todos os povos, versículos 3 e 3, mudará a tua sorte, compadecer-se-á de ti e te ajuntará de novo. Ora, se Moisés está a dizer que o povo vai ser juntado de novo, ou ajuntado de novo, significa que ele a certa altura foi multiplicado sobre sítios diferentes. Foi, se quisermos, desterrado. E, portanto, parece confuso. Então, mas uma mensagem, um discurso de motivação é, afinal, uma apropriação de que as coisas efetivamente vão correr mal? Pois, de facto, foi isso mesmo que aconteceu. Quando nós olhamos para o livro de Esdras, e eu gostava então que nós pudéssemos, quem tem a possibilidade de abrir o texto bíblico, sabemos que quando lemos Esdras, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma situação em que o povo está na Pérsia, está longe, está subjugado a um rei, a um império que não tem nada a ver com a terra prometida, que não tem nada a ver com o povo de Deus. Claro que nós sabemos que no ano 598 Nabucodonosor fez isto, foi buscar o povo de Israel e levou-o em cativeiro. O povo fica em cativeiro. 598, primeiro cativeiro, 587, o segundo cativeiro. Só Ciro, como diz aqui em Esdras capítulo 1 e versículo 1, no ano 538 a.C., só depois, então, Ciro é que vai proporcionar a possibilidade do povo regressar. Diz assim Esdras capítulo 7 e versículo 1: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías e tal, e portanto, depois com Esdras e Neemias, é que então nós temos a possibilidade de o povo regressar. Ora, aquilo que Moisés estava a dizer aqui, e reparem que ainda estamos na planície de Moabe, o povo ainda nem sequer conquistou a terra prometida, mas Moisés já está a dizer que eles vão a certa altura ser desterrados, vão ser distribuídos por outras terras e finalmente então regressarão. Ou seja, duas notas importantes. Primeiro, Moisés não deixou de falar daquilo que iria acontecer. E é assim a voz do profeta. O profeta não diz aquilo só que é bonito. O profeta avisa. E, portanto, primeira nota, Moisés foi um profeta que não
escondeu ao seu povo aquilo que significaria a obediência, nem aquilo que significaria a desobediência. Em segundo lugar, a obediência traz bênção, a desobediência traz maldição. E no versículo 5 diz assim: o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Ou seja, o que é que resulta da desobediência? Resulta disciplina divina. Mas o que é que resulta da obediência? Resulta prosperidade e multiplicação. Ou seja, a desobediência de Deus traz separação, a obediência traz restauração. O versículo 5 é um versículo muito bonito. E porquê? Porque diz uma coisa tão importante. Diz: Ele te fará bem. Então, vamos ficar com esta ideia. Vivemos tempos, como disse há pouco, vivemos tempos de angústia, vivemos tempos de preocupação, vivemos até tempos de alguma ansiedade. Mas fiquemos com este conforto. É um conforto para o povo de Israel, mas é um conforto para nós também hoje. Através da palavra, através da ação dos filhos de Deus, nós temos a possibilidade de sentir a bênção, de sentir este Ele te fará bem, tu possuirás, te multiplicará mais do que a teus pais. Se lermos Gênesis capítulo 22 e versículo 17, vemos que isto foi prometido a Abraão tantos anos antes. Vejam como a palavra de Deus está interligada e tem então uma lógica interna, uma lógica que pode ser claramente percebida. Vamos ler então Gênesis capítulo 22 e versículo 17. Gênesis capítulo 22 e versículo 17. Deus disse assim a Abraão: te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então, vejam como Deus está presente e Deus ratifica a sua promessa, sabendo que para sermos conhecedores desta promessa, então ela vem através da obediência. Mas vamos ficar com esta frase tão importante para nós nestes tempos que correm. Ele te fará bem. Ele te fará bem. Está em Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 5. Aqueles que me conhecem sabem que normalmente peço 10 minutos suplementares. Então, começam agora. Deuteronômio capítulo 30, versículos 6 a 10, estamos mesmo no final. Vamos ler. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Versículo 9. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Versículo 10. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. No versículo 6, nós temos a referência a um dos episódios e a um dos sinais mais característicos desta relação dos homens com Deus. O versículo 6 fala de circuncisão. E eu gostaria, de forma muito breve, mas que nós pudéssemos fazer uma viagem pelo que significa a circuncisão.
E vamos então ao princípio, vamos à instituição da circuncisão. E para isso nós temos de voltar ao livro de Gênesis, Gênesis capítulo 17. E no capítulo 17 do livro de Gênesis nós temos então a instituição da circuncisão e com regras. Dos versículos 9 ao versículo 14, nós temos então o que significa o que é e o que significa a circuncisão. O que é um sinal físico. O que significa é um sinal da aliança perpétua do povo com a aliança que nós há pouco falámos. E, portanto, se é verdade que Deus instituiu este sinal físico, também é verdade que com o tempo este sinal físico perdeu o seu simbolismo e ficou só pelo sinal físico, que até foi desvirtuado, dando a ideia de que a circuncisão significava algum acrescento de importância, algum elitismo até a quem era circuncidado. Ou seja, a circuncisão deixou, até porque depois acabou por ser feito por outros povos com um outro significado, o significado original da circuncisão acabou por perder-se. Por isso, logo em Deuteronômio capítulo 10, e penso que então vale a pena, ainda que muito brevemente, nós voltarmos a Deuteronômio, em Deuteronômio capítulo 10, o profeta Moisés tem a necessidade de esclarecer não só o que significa a circuncisão, mas qual é o seu significado. E no versículo 16 diz assim, reparem, Moisés diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ou seja, muito mais importante do que o sinal físico da circuncisão era aquilo que ele significava. Por isso, em todo o Novo Testamento, nós temos uma clara confirmação de que a circuncisão só significa, no Novo Testamento, o seu simbolismo. Já não o sinal físico, porque obviamente não podemos circuncidar o coração. Primeiro aos Coríntios, e vamos então ler duas passagens, e estamos mesmo no final. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7 e versículo 19. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7 e versículo 19. Palavras inspiradas do apóstolo Paulo. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Ou seja, claramente no Novo Testamento não é importante o sinal físico, nada contra ou nada a favor da circuncisão em si, mas em termos de simbolismo, isso sim. O que é significativo é guardar as ordenanças de Deus. Em Romanos capítulo 2 e versículo 29, mais uma passagem, quase no final, Romanos capítulo 2 e versículo 29, diz assim: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Portanto, é claro que no Novo Testamento o simbolismo da circuncisão é exatamente aquele que está anunciado em Deuteronômio capítulo 30 e versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Portanto, é claro que Moisés estava a pedir que o seu povo guardasse os mandamentos de Deus. E também, versículo 7, diz assim: o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Deixem-me fazer uma referência a esta ideia, que deu origem a tanto sangue, tanta violência em nome de Deus. Erradamente em nome de Deus. Quase todas as guerras acabam de ter uma fundamentação, entre aspas, obviamente, religiosa. Uma fundamentação de vontade de Deus. É claro que Deus não quer a guerra. Reparem, ao contrário, diz o versículo 7, Deus porá maldição sobre os teus inimigos. Ou seja, o castigo para os que se opõem ao povo de Deus vem somente de Deus. Nós não somos armas de Deus
para violentar ninguém. O castigo para os que se opõem ao povo de Deus vem somente de Deus. Nesta escada de reconfirmação da obediência, quando o povo novamente perceber que vale a pena uma vida boa, a tal vida boa só faz sentido com Deus, vejam o que diz os versículos 9 e 10. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais. Portanto, Deus recompensará o trabalho. Não sabemos quando e quanto, mas sabemos que Deus recompensa o trabalho. Também sabemos que Deus aumenta o povo, como diz os versículos 9 e 10. E finalmente Deus faz prosperar. Se entendermos esta passagem apropriada à Igreja, então vemos que o nosso trabalho, diz a palavra de Deus, não é vão no Senhor, no sentido de aumentar. Vamos trabalhar em Deus para aumentar a Igreja. Não porque temos números a apresentar, mas porque cada alma salva representa mais uma alma a viver eternamente com Deus. E assim nós prosperaremos. Não sabemos nem quando, nem quanto, nem de que forma, mas sabemos que Deus fará prosperar o nosso trabalho. E finalmente, tão bonito, está nos versículos 9 e 10. A certa altura diz o seguinte: o Senhor voltará a se alegrar em ti. Aqueles que fisicamente pertencem à Igreja Batista da Figueira da Foz, sabem que nos últimos meses nós temos como alvo da nossa Igreja fazer Deus sorrir. E vejam como esta passagem mostra que Deus sorri. Deus se alegra em nós quando nós damos o nosso coração, quando nós entregamos, quando nós nos convertemos aos mandamentos de Deus. Deus sorri quando fazemos a vontade dele. Finalmente, só mesmo para terminar, versículos 19 e 20, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Uma escolha é a vida boa com Deus. Essa escolha determina a nossa ação. E essa ação tem resultados. Quando nós escolhemos que a nossa vida boa é uma vida com Deus, agimos no sentido em que percebemos que amar a Deus é a base para lhe obedecermos, para que possamos estabelecer aquele tal relacionamento de apego para com Deus. E qual é o resultado? Diz o versículo 19: escolhe, pois, a vida para que vivas. E deixo então duas passagens do Novo Testamento em que o Senhor Jesus falou exatamente nisto. Quando nós dizemos escolher a vida, de que vida é esta? Qual é que é então esta vida boa? Qual é que é esta vida com Deus? O Senhor Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Então, esta vida que nós escolhemos viver é uma vida com Deus, é uma vida em abundância. Finalmente, livro de Colossenses. Apóstolo Paulo à igreja, ou às igrejas que estavam em Colossos. Colossenses, capítulo 3 e versículo 4. Colossenses, capítulo 3 e versículo 4. Estamos mesmo no final, mas gostaria de terminar com esta passagem. Colossenses, capítulo 3 e versículo 4. Palavras do apóstolo Paulo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então a nossa vida não é só uma vida aqui,
não é só uma vida nesta terra, mas é uma vida em que Deus se manifestará em glória conosco. E, portanto, que bonito é pensar que já em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, o profeta Moisés estava a dizer: escolham, pois, a vida. É esta vida que nós queremos, é esta vida boa com Deus que nos proporciona a bênção da sua proteção. Fica a pergunta, que normalmente é hábito, para finalizar: em que áreas da minha vida me tenho afastado dos seus propósitos? Em que áreas da minha vida me tenho afastado dos seus propósitos? Foi um gosto estar convosco. Até para a semana. Graça e paz.